É possível propriedade privada sem Estado? Se dermos uma olhada na Constituição brasileira, aquela que materializa o contrato social do Rousseau, que é o que os lunáticos estatistas dizem que todos nós assinamos, mesmo sem ter nem sequer a oportunidade de assinar ou não, tem lá no artigo 5º, inciso 22, é garantido o direito de propriedade. Olha que lindo. Mas logo em seguida vem o 23, a propriedade atenderá à sua função social. O que isso quer dizer na prática? Que se o Estado não gostar da função que você dá para sua propriedade, ele pode dizer que ela não atende a tal função social e pode tomá-la de você. Sim, mas deve ter uma definição, certo? O que seria essa função social? Devem ter atributos, algum balizamento? Não, não tem, pode procurar. Existem leis sobre isso, mas são todas genéricas, exatamente para dar poder ao burocrata. Pergunta para o pessoal da Vila Autódromo aqui no Rio, que não cumpriu a sua função social de ser algo bonito ao lado do Parque Olímpico. Evidente que deram outra desculpa, precisavam de um acesso XYZ ao Parque Olímpico e a favela ficava no meio do caminho. Quando eu fui nas Olimpíadas, eu fiz questão de ir lá ver. Precisavam nada, não usaram a área para nada. Todo mundo sabe a verdade. Não fica bem uma favela do lado dos estádios olímpicos. Não cumpre a função social dela. Na verdade, o Estado não garante de forma nenhuma a propriedade de ninguém, a não ser, claro, a dele mesmo. Por exemplo, o uso capião, que permite que pessoas adquiram de forma primária terras cujo proprietário original não as usa nem defende, se comprovarem que moram, usam e defendem essa terra por um tempo X, não vale em áreas do Estado. O Vidigal é uma das várias favelas no Rio que ninguém tem escritura da área, apesar de morarem lá há muitos anos. Mas o terreno é do Estado, então não pode. Mas você pode falar, o Estado é aquele que te dá a escritura, que prova a propriedade da sua terra ou da sua casa. Bom, muita gente não sabe o que é uma escritura. Acho que é algo do tipo uma declaração do governo, tipo, fulano é dono do apartamento 302 da rua X, número Y. Eu garanto, assinado o governo. Não, não é isso de forma alguma. A escritura consiste apenas no histórico registrado daquela propriedade. Por exemplo, a sesmaria de fulano de tal foi desmembrada nas fazendas A, B e C, a fazenda C foi vendida e desmembrada dos lotes 1, 2 e 3, o lote 3 foi vendido para Beltrano, que resolveu construir um prédio, e vendeu o apartamento 302 desse prédio para... aí vem o seu nome. Digo isso e dou fé. Veja, se aparecer alguém e provar que a fazenda de fulano de tal, que estava lá embaixo, não era dele, mas era na verdade do cicrano, um abraço, meu amigo. Todas as escrituras feitas a partir desse ponto são inválidas. O pessoal aqui no Rio conhece a disputa judicial na Barra entre o libanês da Barra e o chinês da Barra. Vários terrenos lá estão na área em disputa, quase metade do bairro. Inclusive o Barra Shopping. São linhas de transmissão de propriedade que divergem depois da morte de Abílio Soares de Souza em 1928. Esse foi o último proprietário inconteste sobre a área. Ou seja, não há ninguém que conteste que ele era o proprietário. Só que ele morreu sem filhos. A partir da morte dele, o terreno que até então era só mato, tinha muito baixo valor, pode ter sido comprado por duas pessoas. Um chinês, Zhong On-Wei, que afirma ter comprado do Banco de Crédito Móvel em 1944 o terreno. Esse banco havia tomado a área legalmente por dívidas do proprietário, após a morte deste. Só que não há muitas evidências de que tal banco sequer tenha existido, e essa é a linha do chinês da Barra. Detalhe, todas as escrituras atuais derivam dessa do chinês. Já Mohammed Ismail El-Samad, o libanês da Barra, diz ter adquirido as terras de parentes colaterais do último proprietário reconhecidamente legítimo. Veja, os dois têm escritura comprovando os pleitos. O libanês já ganhou na primeira instância, mas esse tipo de julgamento costuma levar décadas. Vamos ver no que dá isso. Escritura não garante nada, ela só registra o histórico daquela propriedade até chegar a você. Mas eu tô vendo na minha escritura aqui e não vem desde a época das sesmarias. Pois é, não vem porque não há dados, ou os dados se perderam. A escritura perfeita veria desde a aquisição originária daquela propriedade por alguém, mas nem sempre isso é possível. Ter a escritura de um imóvel é, sem dúvida, uma boa prova de propriedade do mesmo, mas não é nada além disso, uma prova da sua propriedade, ela pode ser derrubada. E deve-se notar também que não há qualquer dificuldade em fazer esse tipo de registro de forma muito mais segura hoje em dia, usando uma cadeia de blockchain. Além de ser um registro muito mais confiável e de
difícil perda, ficaria muito mais acessível, todos poderiam comprovar e verificar com tranquilidade a veracidade da informação. O blockchain também é independente do governo, o que significa que o governo não tem controle sobre ele. Então, se propriedade é algo que o governo não garante de fato e, ao contrário, pode até tirar de você ao bel prazer dele, como achar que o governo que garante a propriedade? Não faz absolutamente nenhum sentido isso. Mas vamos entender um pouco mais o que é a propriedade sem o Estado. Estatistas adoram dizer que não há propriedade sem o Estado porque o Estado que definiu o termo propriedade privada na legislação. O que é uma piada similar àquela que diz que imposto não é roubo porque o Estado definiu roubo de forma diferente na legislação. Essas duas coisas são mais ou menos como dizer que antes de Newton escrever a lei da gravidade as pessoas ficavam flutuando por aí. É uma besteira. Essas coisas existem independentemente do Estado, porque não são criadas ou destruídas só porque alguém escreveu sobre elas. Propriedade privada existia muito antes de haver leis sobre propriedade privada, muito antes sequer de haver Estado. É um princípio jusnatural que deriva naturalmente da convivência humana. Antes de mais nada, o objetivo da propriedade privada é uma forma de resolver a questão da escassez. Nem todo mundo pode ter terrenos à beira-mar, é um bem escasso. Aconteça o que acontecer, enquanto houver sociedade humana, alguns vão ter, outros não vão ter. Isso é um fato inquestionável. Esse exemplo é fácil de entender, mas no final há um monte de recursos que sofrem de escassez. Praticamente qualquer recurso, com exceção de, talvez, por enquanto, o ar, há sempre mais gente querendo do que existe daquele recurso. Então todos sofrem de escassez. Uns mais, outros menos. Isso vale para qualquer recurso, desde a sua escova de dente, o terreno da sua casa ou alguma coisa que você use para ganhar dinheiro. Não há diferença nenhuma entre propriedade privada pessoal e propriedade privada dos meios de produção. Com exceção, talvez, da inveja que alguns sentem dessa última, como eu expliquei no vídeo Meritocracia Existe. As sociedades se organizam naturalmente para resolver o problema da escassez de duas formas lógicas. De fato, só há essas duas formas, nenhuma outra. Ou se define via propriedade privada, ou se define via governo. Imagina uma sociedade comunista. Como se define quem tem casa de frente para a praia? Lógico, o pessoal do partidão ganha casa, né? A nomenclatura só que tinha casa em Sochi. Olha lá na ilha do Fidel Castro, que tem uma ilha dentro da ilha que é só do Fidel. No final, só há essas duas formas de resolver o problema da escassez. Ou uma hierarquia, um governo, uma assembleia de pessoas decide com quem fica o terreno, ou se usa o conceito jusnatural de propriedade privada. Entenda mais sobre essa diferença no vídeo Quem Inventou o Anarcocapitalismo. Se você tem um governo, a propriedade privada não é sequer necessária, porque, no final das contas, sempre vai ser o governo quem vai decidir quem é o dono da coisa. Como explicamos no início do vídeo, se ele quiser, ele tira de você. Propriedade privada estatal é só um truquezinho de marketing que o governo usa para você não perceber o quanto está sendo escravizado por ele. O anarcocapitalismo adota a segunda, a propriedade privada jusnatural. Você nasce dono do seu corpo e pode adquirir outras propriedades via troca voluntária com outras pessoas. E também pode adquirir propriedade via homesteading ou apropriação primária. O primeiro que chegar numa determinada propriedade, demarcar essa propriedade, passar a usá-la, misturando o seu trabalho com aquela propriedade e a defendê-la, esse se torna o seu proprietário. Essa solução é muito simples e principalmente é a natural. Ela emerge junto com a sociedade. Crianças de 6 meses usam esse critério para dividir brinquedos entre si. É meu, peguei primeiro. Propriedade é um conceito inato humano. Minha roupa, minha lança, meu carro, minha casa. Ninguém precisa explicar para ninguém o que significa ser dono de alguma coisa. Em nossa sociedade atual, até índios não aculturados, aborígenes isolados, compreendem o conceito. O missionário quer entrar na minha terra, na minha ilha? Não, não vai entrar na minha ilha, não. Eu aposto que os neandertais que viviam na caverna, cada família tinha, sei lá, um canto da caverna que era deles. E quem garante a sua propriedade contra alguém que a invada? Veja, qualquer aquisição ilegítima com o uso da força, ameaça de violência, fraude ou mera invasão pode ser contestada num tribunal privado. A pessoa invadiu um terreno seu e agora alega que o usa, delimita e defende. Você também alega que o usa, delimita e defende até ter sido invadido. Cada um vai apresentar as suas provas em um tribunal privado e esse vai decidir a causa. Quem tem o melhor título de propriedade no caso? Você adquiriu aquele bem através de uma troca voluntária? Pode mostrar documentos que comprou
comprovem isso, pode mostrar o registro da transação no blockchain, pode chamar o dono anterior da propriedade que te vendeu, outras pessoas do seu grupo, seus vizinhos, podem confirmar que aquele objeto é seu. Se não há contestação à propriedade em um tribunal privado, presume-se que a propriedade atual é legítima. Quem está numa propriedade, a usa, delimita e defende é o proprietário. Se há contestação, o tribunal vai avaliar as provas apresentadas por cada parte e vai dar a sentença. O tribunal privado precisa ser absolutamente neutro, porque, como explicamos no vídeo Qual o Limite da Justiça Privada, o mercado garante que tribunais tendenciosos vão falir. E as pessoas têm incentivo de procurar o tribunal, porque você morar numa região em que todos os seus vizinhos acham que você é um ladrão é terrível. É muito melhor resolver isso num tribunal do que ficar enfrentando os vizinhos no dia a dia. Isso resolve até problemas históricos. Sabe aquela história de que todas as propriedades eram dos índios aqui no Brasil, então temos que devolver tudo? Pois bem, não há questionamento que realmente os índios foram os primeiros proprietários, mas há provas históricas que algumas propriedades foram vendidas por índios para portugueses. Se a propriedade foi vendida, a transação é legítima. Existiu, lógico, também aquisição ilegítima da propriedade, com índios que perderam a terra de forma violenta. Mas como também existiu aquisição legítima, a única forma de resolver isso é via um tribunal privado. Se algum descendente de índio tem uma prova de que determinada propriedade específica pertenceu a um antepassado dele, e tem provas de que a aquisição da propriedade pelo ascendente do atual proprietário foi feita de forma ilegítima, basta ele apresentar tais provas em um tribunal privado e o caso será resolvido. Caso não existam tais provas, presume-se que o proprietário atual é o correto. Não há nenhuma necessidade do Estado para garantir propriedade. De fato, é impossível termos propriedade privada com o Estado, porque ele pode tirar de você a hora que tiver vontade. A única forma de existir propriedade privada real e justa é sem um Estado coercitivo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Agradeço a todos os nossos apoiadores no Patreon, Apoia-se e Subscribestar, principalmente nossos apoiadores VIPs, Bob Dias, Bruno Brinatti, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Matheus Azevedo, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Rodrigo Andolfato, Thiago Abreu, Washington Matos Poloto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.